Seja muito bem-vindo de volta ao canal Bendito, o canal de Fala Fácil e onde a teologia é para todos. Nós estamos iniciando mais uma série. Prepare-se para 22 dias entendendo a monarquia em 1 Reis. Vem comigo! Os livros de 1º e 2º Reis foram originalmente reunidos em um único livro. Nós não sabemos quem foi o autor humano deste livro. As tradições judaicas dizem que foi Jeremias, o que bem pode ser verdade. A narrativa de 1º e 2º Reis abrange um período de mais ou menos 400 anos de história. É a história da ascensão e queda de reinos, de promessas e fracassos, de tragédias, mas também de muita esperança. O capítulo 1 de 1 Reis nos mostra o rei Davi já bem idoso e debilitado. Na época, ele devia ter em torno de 70 anos de idade, mas parecia ter vivido a vida de 4 ou 5 homens ao longo do tempo. Abisag, uma moça sunamita muito bonita, foi escolhida para ser a sua companheira e uma espécie de enfermeira. Ela cuidava dele e dormia com ele para mantê-lo aquecido. E a Bíblia enfatiza que não houve nenhum envolvimento sexual entre eles. Isso pode soar estranho para nós, mas o fato de Abisag dormir com Davi para aquecê-lo era um tratamento médico reconhecido no mundo antigo, mencionado pelo antigo médico grego Cláudio Galeno. Joséfo também descreveu isso em sua obra intitulada Antiguidades dos Judeus, dizendo que se tratava de um tratamento médico. E aos servos, do versículo 2, que aconselharam a trazer a moça, Joséfo se referiu a eles como sendo médicos. Este cenário levanta a questão da sucessão de Davi, que precisava ser abordada. É aí que entra em cena Adonias, o 4º filho de Davi. Amon, o filho mais velho, e Absalão, o 3º filho, estavam mortos. O 2º filho, Quileabe, das duas uma, ou tinha morrido também, ou era incapaz de governar, porque ele é mencionado apenas uma vez. Sendo assim, como filho vivo mais velho de Davi, Adonias pensava que o trono lhe pertencia por direito. Acontece que o trono de Israel não funcionava necessariamente com as regras de sucessão hereditária. Deus já havia determinado quem seria o próximo rei. Mas Adonias ignorava isso e, seguindo a mesma conduta do seu irmão Absalão, Adonias preparou carros, cavaleiros e 50 homens da guarda real para correr diante dele. Adonias era um homem muito bonito, tinha uma boa campanha de marketing e sabia se apresentar como rei. E esperava que todo esse aparato funcionasse e ele então se tornasse o novo rei de Israel. O versículo 3 diz que Davi nunca havia contrariado Adonias. Parece que Davi foi um pai muito bonzinho e as consequências disso começavam a aparecer. O fato é que, sem pensar muito, o povo se juntou a Adonias. Ele foi tão astuto que conseguiu o apoio de Joabe, comandante do exército de Davi, e de Abiatar, que era o sumo sacerdote. Eles não consultaram ao Senhor e nem ao rei Davi para dar o seu apoio para Adonias. E então, mais uma vez, imitando seu irmão Absalão, Adonias deu um grande banquete para os seus apoiadores e para todos os seus irmãos, exceto Salomão. Ele também ignorou vários líderes importantes do reino, inclusive Zadok, que era o sumo sacerdote, Benaia, o comandante da guarda pessoal do rei Davi, o profeta Natã e os valentes de Davi. Foi um banquete de coroação e os convidados proclamaram Adonias como o novo rei de Israel. Então o profeta Natã, que foi um dos amigos mais leais de Davi, chamou Batseba, mãe de Salomão, que era uma mulher influente no reino, e comentou sobre as ações de Adonias, enquanto Davi nem imaginava o que estava acontecendo. Natã sabia que se Adonias se tornasse rei de verdade, ele mataria imediatamente todos os seus rivais em potencial ao trono, inclusive Batseba e Salomão. E Davi já havia prometido a Batseba que Salomão seria o seu sucessor, porque Deus lhe havia dito.
Natã sabia que Davi dificilmente acreditaria que Adonias estava tramando pelas suas costas. Por isso, providenciou para que a notícia fosse dada a Davi de uma forma convincente. Batseba, então, entrou na presença de Davi, curvou-se e lembrou do juramento que havia feito de que Salomão seria o próximo rei. Em seguida, contou a Davi que Adonias estava oferecendo um banquete de coroação. Assim que Batseba saiu, o profeta Natã entrou e questionou Davi se ele havia escolhido Adonias para ser o futuro rei e não havia lhe comunicado. Davi reagiu imediatamente, chamou Batseba de volta e reafirmou o seu juramento de que seu filho Salomão seria o próximo rei. Depois, mandou chamar o sacerdote Zadok, o profeta Natã e o comandante da sua guarda pessoal, Benaia, que eram os homens nos quais ele sabia que podia confiar. Eles foram instruídos a proclamar Salomão como rei em seu lugar em uma cerimônia pública em Gion. Gion ficava fora de Jerusalém, no Vale de Cedron. Naquela época, era a principal fonte de água de Jerusalém e, portanto, um local de encontro natural da população e ficava a menos de 2 quilômetros do lugar onde Adonias estava dando ou oferecendo seu banquete. Então os 3 líderes, seguindo as ordens de Davi, fizeram Salomão montar na mula do rei Davi. A mula era um animal especial no antigo Israel. Como a lei hebraica proibia o cruzamento, as mulas tinham que ser importadas e por isso eram muito caras e eram reservadas para a realeza. Salomão estar montado sobre a mula do rei Davi era o equivalente a uma carreata presidencial. Chegando em Gion, o sacerdote Zadok ungiu Salomão como novo rei de Israel. O povo mostrou sua empolgação e gritou: "Viva o rei Salomão!" O som da trombeta, dos gritos de alegria e dos instrumentos era tão alto que a terra tremeu. O som ecoou pelo vale abaixo, chegando aonde estava acontecendo o banquete de Adonias e dos seus seguidores. Todos ficaram intrigados, se perguntando o que estaria acontecendo em Jerusalém. E a pergunta foi respondida logo em seguida, com a chegada de Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, que era um mensageiro veloz e que contou a Adonias e aos outros que Davi havia constituído Salomão como seu sucessor. Adonias e seus convidados ficaram com muito medo, porque sabiam que seriam acusados de conspiração. Todos fugiram, inclusive Adonias, que foi buscar refúgio no tabernáculo e se agarrou às pontas do altar do sacrifício. De acordo com o costume quase universal do mundo antigo, um homem acusado poderia encontrar segurança se pudesse fugir para um altar antes de ser preso. Foi por isso que Adonias teve essa atitude. Esse costume era usado em Israel antes da existência das cidades de refúgio. Porém, se fosse uma ação premeditada, o tal homem seria tirado do altar e executado. Quando Salomão ficou sabendo que Adonias estava agarrado às pontas do altar, ele demonstrou misericórdia para com seu meio-irmão. Essa ação foi contra todos os costumes do mundo antigo. Era comum e até esperado que quando um novo rei assumia o trono, ele executasse todos os seus rivais em potencial. Salomão deixou viver não apenas um rival em potencial, mas alguém que tentou abertamente subverter o seu reinado. Esta foi uma grande medida de graça e misericórdia por parte de Salomão e um bom começo para o seu reinado. Saindo do tabernáculo, Adonias veio e se prostrou diante do rei Salomão, que permitiu que Adonias voltasse para sua casa em Jerusalém. Isso equivalia a uma prisão domiciliar, pois os guardas do rei manteriam Adonias sob vigilância o tempo todo. Se ele mostrasse a menor inclinação para a rebelião, seria morto imediatamente. A misericórdia seria retirada e a justiça seria aplicada. E no próximo capítulo nós daremos adeus ao maior rei que a nação de Israel conheceu. E também vamos falar sobre o pedido de Adonias, que além de lhe ser negado, acabou lhe custando a própria vida. Eu espero você amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!